Boa noite a todos. Renato Leão falando, canal Vasco, meia-noite. Meia-noite, porra nenhuma. 68. Bonsoir, em homenagem ao país. Ainda estamos degustando a vitória de ontem. Em francês ainda. Gente, esqueci de falar ontem, aquele mosaico que foi feito lá na Social, muito bacana. Homenagem a grandes vascaínos que já nos deixaram. Vascaínos comuns, vascaínos da música, do samba, ex-jogadores. O Vasco fez um mosaico com Roberto Dinamite, Pelé, Nelson Sargento, Jamelão, Lúcio Rosalina, Pixinguinha, Chico Anísio, Chacrinha, acho que Luiz Melodia, que eu não falei. E teve engraçado, tem mais um que eu esqueci, Pelé. Eu falei, Pelé, Roberto. Bom, gente, vocês podem ver. Festa linda durante o jogo, antes e depois do jogo. Depois do jogo, a torcida entrou em êxtase. Bruno Guimarães, da seleção, que joga fora, joga na Inglaterra, ele postou um vídeo e uma foto dizendo: torcida é demais, é uma loucura. Tava lá, gente. Bruno Guimarães estava lá. Como já estiveram também outras personalidades, como o próprio Yannick Guias, do Iron Maiden, um dos guitarristas, como vários outros. Uma vitória sofrida, uma vitória que fez com que nós tiremos a cabeça e um pouco do peito da zona de rebaixamento. E vitória essa que, na entrevista coletiva do Ramon, ele se mostrou um pouco, não preocupado porque vencemos, mas aborrecido com a atuação da equipe, dizendo que o América se portou até melhor do que o Vasco. Veja bem, quando o Rossi entrou no segundo tempo e não estava 100%, quando ele cruza a bola no Verratti, a bola bate no travessão, e na volta, o Peck, sozinho debaixo do gol, cabeceia para fora, poderia parecer um sinal ruim, mas eles meteram bola na trave, eles perderam o gol aos 44, de cara com Léo Dias, e realmente o Léo Dias nos salvou. E no final, fizeram até uma sobreposição de imagens com a falta do que o Verratti fez o gol, com a falta que o Roberto Dinamite fez o último gol de falta pelo Vasco contra o América, só de 3 dias. Eu falei Peck? Ih, Vegete, falei Vegete, meu filho me alertou que é Paiê, gente, Paiê. É que o Verratti sofreu a falta. E aí a falta que o Roberto fez em 1992, o último gol de falta que ele fez pelo Vasco, do mesmo lugar, a falta é muito, mas muito parecida. Eu não vou dizer que é igual, mas é muito parecida. E surpreendeu também ele dizer que gostou muito, apesar de não ter gostado do time, mas ele praticamente só teceu elogios ao... Tudo bem, ao Léo Jardim, mas jogador de linha, ele teceu elogios ao Paulinho. Para mim, o Paulinho foi muito mal no jogo. Muito mal mesmo, sabe? Então, faltam pra gente 5 jogos, pro Cruzeiro faltam 6 e pro Bahia faltam 4. Por que eu tô falando especificamente desses times? Que são, aparentemente, os times que nós vamos brigar. Santos está com 42, o Inter está com 43 e o Fortaleza, por incrível que pareça, que abra olho, está com 43. Por que abra olho? O Fortaleza tem um bom time, um bom treinador, mas depois que eles perderam a final nos pênaltis na Sul-Americana, parece que o time deu uma refugada, caiu muito de rendimento. Seria até normal, mas eles não têm tempo para isso não. Eles perderam para o Flamengo e perderam para o Cuiabá. Teve até uma confusãozinha lá. Em falar em confusão, o Vasco e Cruzeiro, o Cruzeiro suspendeu a venda porque eles já dão como certo perderem
Ou perde o mando de campo, ou perde o direito a ter torcida, ou vai perder os dois. Falaram até em eliminação, mas esquece, a eliminação seria se fosse a torcida do Vasco. Mas eles suspenderam a venda porque já sabe que o jogo, no melhor para eles, seria em Minas, né, mas sem torcida. Nesse caso, prejudica até os nossos torcedores, que tem muito torcedor do Vasco em Minas, todo mundo sabe, até as pessoas que iriam também viajar para lá. Mas isso aí a justiça vai decidir, porque o nosso jogo com eles vai ser daqui a 9 dias, no dia 22. No dia 22 o Vasco vai jogar esse jogo atrasado com o Cruzeiro. Antes o Cruzeiro vai jogar com Fortaleza sábado à noite. Tá parado, vai ficar parado esses 10 dias por causa das eliminatórias. Inclusive o PEC se apresentou hoje à seleção pré-olímpica. Mas o estranho, porque, final de ano, não tem jogo, ele vai ficar fora do Vasco uma semana para treinar apenas. O nosso elenco é curto, muito curto, por sinal. O Figueiredo e o Miranda estavam servindo a seleção pan-americana, agora o PEC sai. O Rossi preocupa de novo, porque eu acho que ele não voltou 100%, ele foi colocado numa necessidade, ele sacrificou pelo time, ele estava até meio preso, apesar de estar cruzando, se dedicando, mas ele saiu de São Januário não só do campo, ele saiu do estádio, caminhou para o seu carro e caminhou com dificuldade, com dores. Tomara que sejam aquelas dores que dão depois de um tempo que o cara fica parado, que é até normal, né? A gente já tem um desfalque certo, vamos ter a volta do Marlon, graças a Deus, mas a gente já tem um desfalque certo, que é importantíssimo. Desfalque esse que antes o pessoal nem contava com ele, é o PH, o Paulo Henrique, lateral direito. E é um baita desfalque. Não só por ter sido o autor do gol da vitória contra o Botafogo, mas pelo que ele vem jogando nos últimos jogos. E o Rossi, vamos torcer para que esses 10 dias sejam suficientes para ele se recuperar. Até porque o pessoal brinca, mas é verdade. O Rossi, os 6 jogos que ele esteve em campo com o Vasco venceu os 6. Agora, gente, é preparar o time com uma maior seriedade, entendeu? Para o jogo do Cruzeiro. Não vou nem dizer aqui que o empate é bom resultado. A gente tem que pensar em vencer sempre. Faltam 5 jogos, até saímos de vez dessa zona aí de desconforto, que agora não é rebaixamento, estamos na zona de desconforto. A gente tem que pensar sempre para frente e vencer. Ontem, o rendimento foi ruim, porém, nós conseguimos, com a sorte de Deus, vencer com aquele golaço do Verratti aos 48 minutos. Hoje, gente, o Pedrinho já se reuniu com a atual diretoria, que está se despedindo do Vasco, graças a Deus, e para tomar ciência, né, para fazer aquele processo de transição que ocorre normalmente, torcer para que ele tenha muito sucesso. E 2 coisas aqui. Uma, vou tentar parar de bocejar. É um vício essa porra, não sei porquê. Meus amigos, quem tem mais contato, fala para parar de bocejar, mas parece que quanto mais fala, mais eu bocejo. E, gente, eu vi que num vídeo eu tinha ganhado 3 inscritos, no outro eu perdi 2. O 3, eu vou ser muito sincero. Tá satisfeito, continua. Não tá satisfeito, um abraço. Esse canal fala de Vasco, não é um canal político. Eu simplesmente gostei do Pedrinho ser eleito. Se ele vai ser um bom presidente ou não, o tempo o dirá. Entendeu? Então, assim, não voto. Se eu votasse, eu votaria nele. E se as pessoas estão, alguma, não a maioria, estão tristinhas, se sentem ofendidas, não assista o canal desses caras todos que falam de política. Uns até abriram beicinho dizendo que ia fechar o canal. Isso não é Vasco. O vascaíno quer saber do time. Foda-se política. Ele tem que torcer pro cara que foi eleito, o cara que está lá,
fazer um bom negócio para o Vasco. Não tem o caso do Eurico? Uns amam, outros odeiam. E para outros nem fede nem cheira. Até está estreando hoje no Globoplay uma primeira temporada, pelo jeito, eu não sei se vai ter uma só não, dependendo do sucesso, A Mão do Eurico. Mexi até com um amigo que não suporta ele. Eu falei, pô, vê, cara, vê. Seu ídolo, ele quase me bateu. Mas eu acho que é interessante porque você saber da história de uma pessoa que é considerada ainda o dirigente mais polêmico da história. Então, como todo ser humano, eu acredito em coisas positivas e negativas. Falam muito mais porque as pessoas são muito mais expostas, obviamente, pelas coisas negativas, né? Ninguém nunca quer ver na televisão escrito assim, a fome acabou no mundo. Quer ver, o mundo acabou. Então, assim, eu vou ver por curiosidade, porque eu gosto de filme, gosto de televisão, gosto de série. Então, assim, eu vou assistir. A Mão, acho que é isso mesmo, acho que é A Mão do Eurico. E só lamentar, sem querer acreditar, que ainda existam vascaínos que simplesmente não torcem para o time, torcem para o político. E eu sou Vasco, se houver outras encarnações, eu vou, eu serei e eu sempre fui Vasco. Então, assim, o Vasco está sempre acima das pessoas, sempre acima das pessoas. Não vai ser a eleição de uma pessoa ou de outra que vai me tornar ser menos vascaíno. Eu fiquei aqui quase um ano xingando o Salgado, o Osório, a turma dele que não entendia nada de futebol. E adiantou de nada? Nada. Estavam lá na sede do calabouço, xingando ele quando ele foi votar, e ele deu uma banana para todo mundo. O que adianta? Eu ia ficar até mais puto. Eu tô xingando o cara me dá uma banana, eu não vou poder bater nele. Eu tô velho, mas ele é muito mais velho. Ele tá cheio de segurança. Não adianta. Adianta é isso aí, ó, é votar. Se vocês aí que não votaram no Pedrinho, torça para que dê certo. Ajam como o próprio Levin agiu. Abraçou o Pedrinho, disse que estava para contribuir. Se é da boca para fora, não sei, mas a gente tem que partir do princípio de acreditar na verdade do ser humano, na veracidade das palavras dele. Agora, se os partidários, os correligionários dele ficaram aborrecidos, já passou o tempo de ficar aborrecido. Agora é pensar melhor pro Vasco. Porque se fosse o Levin, eu ia estar torcendo pra caralho. Porque eu quero o melhor do Vasco. Agora, a nossa preocupação é permanecermos na primeira divisão, reorganizarmos, fazermos um planejamento, já sabemos que jogadores podem ser úteis, outros que não podem ser úteis, outros que a gente criou uma baita expectativa, e jogadores que não deram nada, em troca deram só um pouquinho. Ver se realmente vai começar a construção, a ampliação, reforma e modernização de São Januário, que dataram de abril de 2024 até 2027, quando o Vasco, dia 21 de abril de 2027, fará 100 anos de São Januário. Ver quem é que serve realmente para esse time. Não pode as pessoas pagarem, um jogador receber um valor alto, não que ele não mereça, e ele não dá nada em troca. Quer ver uma coisa aqui que eu acho absurdo? O Orediano só nos deu em troca aquele golaço que ele fez contra o Cuiabá, nos 2-0. Muito bem. O departamento médico do Vasco, que é pica das galáxias, sempre foi, ele falou, vamos imobilizar o braço. Então você pode jogar, vamos fazer uma tala, uma imobilização menor. Não, ele quer engessar. Ele quer ir contra o que o departamento médico está dizendo que é melhor para ele. E é lógico que é melhor para o Vasco que ele vai estar jogando. Agora eu não sei o que passa na cabeça desse rapaz, ou de empresário, de falar uma merda dessa. Não, eu acho melhor engessar. Isso quer dizer que ele não quer jogar no Vasco. Então o Vasco, lá atrás, fez um puta esforço
para contratá-lo, foi até a Argentina, a Buenos Aires, fez reunião em restaurante, foi uma comissão como se ele fosse o Lionel Messi, e ele veio, e a partir do primeiro e único jogo que ele nos dá retorno, dentro de campo, ele vem com uma pataquada dessa. Porra, não fode, né? Pra mim já não serve mais pra jogar. Rescinde, e para não pagar da justa causa. Ele está indo contra uma ordem médica. Dispensa ele, dispensa o Capasso, que eu me enganei também. Quem mais? Esses caras todos, Sebastião, Serginho. Ele disse que não quer que faça a imobilização no braço dele, ele quer que seja engessado, quer dizer, não quer jogar. Então, assim, todo jogador, quando vem jogar no Vasco, ele fica encantado por causa da torcida. Se esse boneco aí não se encantou, então dispensa ele. Tem muita gente aí que vai sair. Eu não acredito, por exemplo, que Robson Bambu vai ficar. O próprio Capasso, como eu falei. Miranda. Alex Teixeira. Porque Alex Teixeira foi um cara que eu acreditei demais. É um cara muito bom de bola, mas ele não deu o que se esperava dele. Já é o segundo ano dele. Se ele não fez a pré-temporada como tinha que fazer, é problema dele, porque ele estava esperando para ver se tinha alguma proposta melhor, se tinha e ia ficar melhor. Então, não se deve falar isso agora, mas eu falo, porque eu não sou dirigente, eu não mando porra nenhuma lá no Vasco. Então, assim, esses caras, Alex Teixeira, Capasso, Miranda, Orediano, Bambu, porra, continua com o empréstimo aí do Rodrigo, do Galarza, que eu acho que desse até o melhorzinho. Continua, faz negócio com os caras, vende, empresta, mas não empresta pagando não, empresta com o time pagando. Entendeu? Porque, porra, você paga, você faz uma negociação, paga o valor alto pelo jogador, o jogador dá retorno é foda, né? Aí quando, depois de tanto tempo, o jogador consegue dar retorno num jogo, assim, ele mesmo quer ser impedido de jogar, porque quer engessar o braço, quando uma simples imobilização resolve, é foda. Eu acho que tem que ter mais profissionalismo. E já que agora, né, estamos com a SAF, já tem mais de um ano, os caras estão vendo isso melhor do que eu e você. Tem que ter retorno. Tem que dar retorno. Não é pagar um salário pro cara e pro cara se satisfazer e ficar fora porque o bracinho está quebrado, ou ficar no banco, se acomodar com aquilo, não dá. Vamos falar de jogador. E o Riquelme, que era grande promessa, nunca mais, nunca mais. É contusão? Pelo que dizem, não é contusão. Não é contusão. Então, a gente tem que, a partir do ano que vem, fazer um planejamento direitinho, ver a necessidade de cada posição, e ver quem pode da base subir. Também acho difícil. O Ryan, que nem sub-20 pra mim, já pode subir, já provou que pode subir. Agora, é difícil subir. Não é todo mundo, e muito menos não é todo ano, que se tem o Hendrick da vida. O Hendrick é absurdo. O moleque é absurdo. Não é à toa que o Diniz já o convocou para a seleção. Falar em seleção, o Puma não foi convocado para a seleção do Uruguai. O Medel foi convocado. Mas eu acho que, tudo bem, atrapalha um pouco que ele fica sem treinar, né? Mas nós vamos enfrentar o Cruzeiro, que está em crise, está no rebaixamento, tem que ganhar, vai jogar com Fortaleza antes, sem treinador, quer dizer, sem o Zé Ricardo, que foi demitido ontem. Já vai ter um novo treinador, os caras estão com a corda no pescoço, eles podem jogar com a gente com a corda no pescoço, a gente joga com a faca nos dentes. Porque, na boa, nós temos mais time. Esse time, até agora, com a pontuação que ele fez no segundo turno, ele estaria em quinto ou sexto lugar. Uns dizem quinto, outros sexto. Não vou pesquisar dos outros, quero saber do meu. Eu vou olhar para a casa do vizinho, tem que ver a minha se está arrumada. Mas dizem que é quinto ou sexto.
Detalhe, essa comissão técnica fez 31 pontos. A outra comissão técnica fez 9. 9 pontos. Eu manteria também o Ivan. Aí é engraçado, né? Eu mesmo já falei, não, porque o Ivan é melhor que o Léo Jardim. Bom, aí será mesmo? Será que eu posso estar certo? Porque se o Ivan vai, agarra e sofre os gols, ou até a outra falha ou outra que o Léo Jardim tenha feito, a gente ia dizer que o Léo Jardim é melhor do que o Ivan. O goleiro é foda, o goleiro sofre, tá? Ter opinião balizada de goleiro, uma coisa eu digo, nós temos 2 bons goleiros. Nós temos 2 bons goleiros. Ele vai treinar essa semana, provavelmente, o que ele vai fazer? Não sei. Mas, ou ele bota simplesmente o Pumita na lateral direita, no lugar do Paulo Henrique, que está suspenso, ou ele arma uma defesa com 3, colocando o Medel na direita, o Maicon, que é gigantesco, no meio, e abre o olho, Maicon. Porra, ontem deu molezinho no gol. E na esquerda o Léo, e bota mais um boneco no meio campo. De repente, vai mexer na estrutura. Mas, cara, agora é hora da gente ir pra dentro. Aí fica até, pra mim, com 3 zagueiros, fica até mais ofensivo, porque não vai ter aqueles alas fincados atrás. Aí colocaria, de repente, o Piton mais à frente no meio, fazendo o meio ali com o Zé Gabriel, o Piton, o Payet e o Paulinho. E na frente, Peck e o Verret. E o Rossi, como ainda está nesse negócio da contusão dele, chove não molha, bota no segundo tempo, logo no intervalo. Tira o Praxedes. Se bem que o Praxedes sairia para o lugar do Payet. Gente, são vários dias até lá. Ele vai ter tempo para treinar. Não vai ter todo mundo que ele queria, porque não vai ter o Medel e não vai ter o Peck. Mas ninguém vai morrer por causa disso. Ele vai ter tempo para pensar, tempo para treinar, tempo para olhar vídeo, tempo para pesquisar o Cruzeiro. Vai poder ver o Cruzeiro no jogo de sábado. É importante. O Cruzeiro vai jogar com Fortaleza lá no Ceará. E não é jogo ganha para o Cruzeiro, não. É ao contrário. O Fortaleza, ele precisa ganhar. Ele está 43 pontos. Gente, uma boa noite. Que Deus, Jesus, Nossa Senhora, todo o Espírito Santo de Deus, todos os santos anjos, abençoe as vossas famílias.